Então, passando a palavra à professora Ana Graça, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e mais uma vez conosco aqui. Muito obrigada. Passo a palavra. Então, obrigada, Gisele. Também renovo os agradecimentos para participar do curso, a Gisele, a professor John. Ok, e a gente mais ou menos, eu acho que mantém, tá? Aquele estilo, os slides, quando a gente for apresentar, eu vou primeiro falar um pouquinho aqui. A Inoa já está aí, dando o apoio, obrigada. A Inoa, os slides são um resumo, tá? Então, eu falo muito mais do que, na verdade, tem slides, né? Outro dia eu dizia que os slides não podem substituir o papel do professor, então, eles são só um apoio, eles não podem ser tudo. E a gente segue nesse ritmo, eu acho que se sintam à vontade para interromper, tá? Eu dizia que como eu uso muito mais, quase 100% do tempo das aulas online eu usei Google Meet, então eu estava mais estranhando um pouco o Zoom aqui e não dei muito conta do chat na aula passada. Hoje já estou de olho no chat aqui, mas eu acho que pode ser como a gente fez da outra vez, né, Gisele? Você interfere ou lê algum comentário que eu não estou lendo e a gente não precisa uma coisa de eu parar de falar e aí vocês começarem a falar, não, necessariamente não precisa ser assim. Enfim, a gente discutiu, né, quem estava aqui viu, a gente apresentou a tradução do Gato de Beaugency na aula passada, né? E aquela tradução foi publicada em 2012, e então, quase 10 anos depois, eu fiz uma segunda tradução. Foi dito também na aula passada que o meu objetivo aqui é um pouco dividir essa experiência com vocês, não necessariamente apresentar ou discutir teoria, apesar de hoje eu fazer, sim, uns avanços e passar por perto de alguma teoria e reflete exatamente também o meu trajeto nessa área, que eu me considero amadora, como já disse, da vez passada, mas reflete que no segundo momento eu já estava tendo um pouquinho mais de leitura sobre tradução, né? Na verdade, eu trabalho com metodologia de ensino, com técnico, com método, com abordagem, com técnica, com método, com abordagem comunicativa, com ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Mas, enfim, essas são as minhas incursões pela tradução. Então, muito bem. Então, 10 anos depois, eu acho a atividade muito difícil, né? A atividade de tradução. E sempre envolvida com as atividades de ensino, isso também ficava meio que de lado. Eu tinha uma certa motivação, que eu falei sobre no tempo de traduzir o Gato de Beaugency, até porque eu acho que para quem não faz tradução técnica ou ganha dinheiro de fato com isso, ou faz traduções, né, permanentemente encomendadas e etc., é preciso realmente da tal da motivação. Senão eu penso que a gente não consegue. E, nesse sentido, as motivações, nesse momento, eram diferentes das motivações lá da primeira tradução, né? Aqui eu me preparava em 2021, eu estava começando a pensar um concurso, como chamavam, não é mais um concurso, né? Na banca, na promoção, para professor titular. Eu cheguei na universidade em 96, então já era momento de ir para titular, e eu fiquei muito motivada em apresentar um trabalho novo para o concurso. O trabalho novo foi exatamente uma tradução. Então, ela foi feita lá com essa motivação. Feita essa introdução, assim, bom, eu já havia, por causa do Bloomsday, lido, desenvolvido projetos, na verdade, sempre com os alunos, projetos de leituras dramáticas, né, usando técnicas de teatro na sala de aula de línguas. Então, havíamos trabalhado mais especificamente com translations de Brian Friel,
com The Playboy from the Western World, The Sing. Então, a gente, né, com umas coisas de Joyce, Dubliners de Joyce. Então, estava nesse ambiente quando, na verdade, descobri James Stevens, né? Acho que a gente pode começar a abrir os slides aí, Noah. Começar a apresentar. Ok, só um segundo. Ok. Certo, aí dei retorno, só para eu ter certeza. Tá. Aí não vai dar esse apoio aqui. Importante. Tá. Tudo certo? Chegou? Tá chegando? Tá, chegou. Para mim, Ok. chegou. Tá ok, pessoal? Eu não... Ah, era isso. É porque com o slide aberto, eu não via o chat, viu, Gisele? Então... Tudo bem, estou acompanhando. Você, por favor, se alguém falar no chat, ou quiser falar mesmo. Tá? Então, Mary Make Believe, né, para o curso Irlanda em Tradução da USP, professora Ana Graça Canã, da UFRN. Vocês já sabem, daqui a pouco a gente explica a imagem, etc. A gente, mais ou menos, segue essa sequência aqui, né, de tópicos. Eu vou falar um pouquinho sobre James Stevens, independentemente de ser muito familiar para vocês, não sei, mas é um curso de difusão, né? Então eu achei pertinente. Não era o caso com James Joyce, porque aí era meio quase ridículo falar de James Joyce, mas James Stevens eu acho que não é tão, né, conhecido por todo mundo. The Charwoman's Daughter, né, o original, e Mary Make Believe, e eu já digo um pouco, explico um pouco o título que eu preferi adotar na tradução, o título da personagem, na verdade. Tá. Então, nosso autor, né, 1882 a 1950, para quem não souber, um escritor do movimento chamado Irish Revival, tá? Descoberto por A.E. Russell, né? Chamado A.E. E esse grupo, juntamente com Yeats, vocês sabem, eu acredito, mas eu estou só relembrando, esse grupo fundou o movimento chamado Irish Revival por volta de 1890. Ok. Essa cronologia, eu sei que a letra é pequena, a gente não vai sair lendo isso aqui, tá? É só porque eu quis trazer um pouco do autor. Essa cronologia, ela está disponível. Eu vou mostrar, às vezes, aqui alguma capa, só para vocês. Tá? Ela está disponível em MacFate, né? Patricia MacFate. Essa é a edição que eu consegui, assim, que mandassem para mim, né? Pessoalmente, nem foi na internet, não tinha, tá? Então, aqui é The Writings of James Stevens, tá? Então, a gente tem aqui um pouco sobre o autor, tá? The Art and Craft of Prose, tá? Stevens, The Man, The Writer, The Enigma, ok? Então, a cronologia está disponível tanto no Recursal.net, né? Vocês conhecem, eu acho, e no livro dela. Aqui eu chamo a atenção na cronologia, lá no início, 1882, né? A data tida como a data de nascimento de Stevens. Em 1907, a gente lê aqui um pouco, ele começa com as contribuições dele para o jornal Sinn Féin, tá? E a descoberta por Russell, George Russell. Vocês têm aí, discovered by George W. Russell, A.E., e begun regular contributions to Sinn Féin. Tá? Por volta de 1910, a gente vê umas participações dele como ator, umas participações de teatro. Ele tem algumas, né, além de uns trabalhos como
tipo funcionário, clerk, em algum lugar, digitador, essas coisas. Em 1912, aparece aí The Charwoman's Daughter, The Hill of Vision e The Crock of Gold, né? Principalmente The Charwoman's Daughter, eu diria The Crock of Gold, mais conhecidas obras do que The Hill of Vision, aqui, no que eu vi, né? Outras publicações vieram, Here Are Ladies, em 1914, The Demigods, então, assim, né? Só mostrando algumas em 1923, outra publicação, em 1926, Collected Poems, em 1927, e a gente vai falar um pouquinho, porque é um fato curioso e meio polêmico, e acham que sim, acham que não, mas, enfim, em 1927, né, Friendship with James Joyce, né, ele se iniciou aí, e se diz, né, que James Joyce teria sugerido que Stevens terminasse o Finnegan's Wake, se ele não tivesse mais condições de fazer isso devido às limitações de visão dele, tá? Então, escrevem sobre isso, dizem que sim, dizem que não, mas só chamando a atenção para vocês, já na segunda página da cronologia, ali em 1927, Friendship with James Joyce commenced. Joyce suggested that Stevens complete Finnegan's Wake if he was unable to do so. This proposal made more formally in 1929. Né? Então, nas minhas leituras lá, eu fui ficando muito impressionada com inclusive um detalhe desse, e fui querendo ver quem é esse autor. Tá? Eu realmente sabia zero sobre James Stevens. Tem como aumentar o slide? Um pouco, né? Querem observar algum ponto, querem ler alguma coisa mais de perto. Então, a gente vê, James Stevens vive, né, de 1950, de 1882 a 1950, 68 anos, né? Então, 1950, a gente tem Died at His Home on December 26. Ok? Acho que a gente pode, eu vou explorar um pouquinho agora, ficou assim, né? Não sei por quê. Não, ok. Vou explorar um pouquinho, por curiosidade, esse aspecto da amizade, né? Aqui em Finneran, James Joyce and James Stevens, The Record of a Friendship with Unpublished Letters from Joyce to Stevens, né? Então, então aqui é um pouco dessa polêmica, né? No texto, não vou ler o texto todo, tá? Só se vocês quiserem, mas enfim, eu acho que pode ficar chato. Mas só pontuando já o que tem aí no texto ao lado, aqui com as minhas notas. Então, esse assunto, né, aparece, esse fato, com a publicação, que a gente falou aula passada, de Stuart Gilbert, em 1957, naquela edição original de Letters, né? Meio que, então, Stuart Gilbert está meio que apoiando a ideia, depois Richard Hellman vem com aquela edição mais simplificada, que a gente falou também sobre quando falou do gato de Beaugency, e já considera ali a Fantastic Notion, né? Parece que não apoia muito a ideia. Hilary Pyle, Stevens biographer, tá? Discute também, tá? Então o povo vai e vem aprovando ou desacreditando ou aprovando a ideia da amizade com James Joyce, na verdade, do fato de James Joyce ser atribuído
a finalização do livro a James Stephens. Quero dizer que, sim, o Finneran aqui, ele diz que, na verdade, nesse texto, né, in this study, I will trace the development of the relationship between the two writers. Só para quem, eu estou apontando para quem tiver interesse em ler um pouco mais, então, realmente, a gente tem o resto do texto, aqui é só um extrato que está no Recursal. O autor, Richard J. Finneran, está se propondo a realmente, então, ele entende como de fato, né, como algo realmente que ele atribui crédito, e ele diz que vai ainda... É no primeiro parágrafo mesmo. In this study, I will trace the development. Pelo meio do parágrafo, aí depois de uma nota, Hilary Pye believes that the choice was surely not a serious intention on the part of Joyce. Né? Então, teria sido uma brincadeira mais de Joyce atribuir a James Stephens essa escrita, mas o autor, que vai traçar a história toda aqui, acredita. E aí ele diz que ele data, né, como the record of the Joyce-Stephens relationship begin on November 1909, no segundo parágrafo já. Se você quiser explorar alguma coisa daqui, estamos deixando um pouquinho na tela, né, mas é só um trecho. A participação, né, das cartas aí, de quando Joyce escreve para o irmão, Stanislaus. I send you a copy of Sinn Féin with 2 stories by my rival, the latest Irish genius, James Stephens. Né, citando James Joyce. Enfim. Então, se foi uma brincadeira ou não, está discutido aí os detalhes. Era só um detalhe do autor que eu achei que era interessante lembrar. Eu acho que podemos continuar. Então, aqui aí algumas obras, tá? The Charwoman's Daughter, 1912, The Crop of Gold. A gente vai tratar de The Charwoman's Daughter logo mais, né? The Crop of Gold, centrada num personagem chamado Philosopher e a esposa dele, né? A gente vai já falar melhor disso, mas muito inspirado na tradução oral, tá? Da tradução irlandesa de Storytelling. A gente vai já chegar lá. Here Are Ladies, 1913, e Irish Fairy Tales, um pouquinho mais tarde, 1920. Tá? Eu vou... acho que antes da gente vir para o... outro detalhe curioso, tá? Mas antes da gente vir para o musical, só uma curiosidade, eu acho que vou explorar um pouco os comentários de... Vou mostrar a você. Fiquei sem a capa, enfim, aquela capa que sai, aquela... Mas, enfim, ia mostrar, mas não está aqui. Aqui é Ingman, tá? Aqui é Heather Ingman, tá nas referências. A History of the Irish Short Stories. Não estou... Tem uma capa, aquela capa móvel, como é que chama, sei lá, aquela coisa linda, mas caiu ali por fora. Então, alguns comentários de Ingerman, tá? Aqui eu fiz as anotações em inglês, mas, enfim, porque eu acho que os comentários dizem muito sobre o autor, para quem não conhece, e fazem sentido com a minha escolha mais na frente. Vocês vão entender quando eu chegar lá. Tá? Então,
ela frisa muito que a James Stevens seria, logo na página 4 dela, 3, 4, seria, ele teria, na obra dele, the speaking voice of oral tradition. Tá? Então, esse caráter de oralidade de James Stevens, que, na verdade, eu fui ler sobre ele muito depois, mas digo já a vocês como eu senti isso inicialmente e como influenciou a tradução, tá? Como eu tentei perseguir essa ideia, né? O livro merece uma revisão, de fato, mas, na verdade, em, sei lá, uns 70%, 80% do tempo, eu tentei atingir esse objetivo. Então, ele tem elementos da tradição de storytelling. Ela diz lá pela página 3, 4. Os personagens de James Stevens geralmente representam um estado mental e um traço psicológico, né? A gente vê muito isso na leitura, quando vocês forem explorar, mesmo com os exemplos que eu trago poucos, a gente vê isso, né? Citando James Stevens, ela comenta que quando ele diz que one can polish a short story just like a poem. Tá? Então, também eu acho que isso aí diz demais a gente. Então, a gente vê esse cuidado, que se a gente quiser dizer com as palavras, é um cuidado, um aspecto estilístico para a gente observar em Stevens, porque ele próprio está dizendo que pode, né, polir as palavras como um poema. Então, a intenção dele, e a gente vai ver aqui, é chegar nesse nível de língua, né, muito poético. Em alguns momentos, não necessariamente o tempo todo, né, ele usa a ficção dele para mostrar essa quebra de comunicação entre os sexos, né? Não sempre, mas enfim. Ele também mistura, né, uma coisa das fábulas com a vida do dia a dia, né? Então, ele mistura, às vezes, a crítica social com a moral das fábulas. Like Yeats, ela diz, he believed fairy tales had universal significance, and he was interested in the borders between the mortal world and the spiritual. Então, ele tem sempre, como vários, essa a gente pode chamar de místico, talvez, mas então esse pé nesse mundo que pode ser chamado de espiritual. Esses comentários estão, como eu já disse, em A History of the Irish Short Story, de Heather Ingerman. Okay. Deixa eu ver se a gente... tem alguma coisa que vocês queiram dizer até aqui? Comentar? É muito conhecido tudo isso? Oi? Eu tenho aqui duas perguntas. Uma, você tinha falado alguma coisa da capa? Eu não peguei, não sei se você tinha... Não, Gisele, porque o livro, eu estou com ele assim agora, aquela capa dura, e ele tem uma capa, outra que diz mais sobre o livro, aquela capa que sai, eu não consigo lembrar o nome da capa, tem um nome para aquele livro. Pode tirar os slides, se você quiser mostrar, acho que fica mais visual, né? Mas enfim, era só para mostrar o livro, mas nada muito importante. E a outra coisa que eu queria que você comentasse, se você puder, você estava falando da polêmica rondando os dois escritores. Sim. Se você puder voltar a isso. Porque às vezes é meio desacreditado, né, Gisele? James Joyce disse isso mesmo. James Joyce foi irônico quando ele escreveu O Gênio. Ele estava brincando ou ele estava falando sério. Então,
são posicionamentos meio que diferentes. Naquele trecho, naquele artigo que a gente mostra, naquele estudo, né, a gente tem tipo posicionamento Stuart Gilbert, Richard Ellman, Hilary Pyle, o biógrafo, né, mais ou menos que uns pendendo para o lado, sim, foi isso mesmo, outros. Então, é isso que o autor diz que nesse estudo ele vai perseguir todos os detalhes, né? Por exemplo, a carta que ele manda para Stanislau, né? Dizendo aquela frase, I send you a copy, with two stories by my rival. Então, ele está chamando James Stevens aqui de rival. Perdi aqui, eu estou seguindo o texto. E aí, apesar do Tell me if they are good, né? Isso está em Letters, no volume 2. E aí ele comenta que, apesar da resposta do Stanislau não ter sobrevivido, né? Também não teria muita importância, né? From the sarcasm of the latest Irish genius, né? It is evident that Joyce had already made a judgment on Stephen's talent and had found it wanting. Então, fica meio o quão sério foi, mas aí uns vão mais para um lado e outros mais para o outro. É uma discussão sobre se realmente isso foi assim. Entendi, obrigada. Tem até o comentário também da Ainhoa, né, nos lembrar da ironia de Joyce. Sim. Vamos lembrar da ironia de Joyce. Agora, eu pessoalmente, né, aí vem a minha motivação e a minha... Eu completamente me apaixonei, né, pela linguagem de James Stevens. E realmente, assim, foi genuíno o desejo de levar isso para a língua portuguesa, né? Apesar de ter feito com algumas limitações e de merecer uma revisão, mas eu realmente me encantei com a escrita de James Stevens. Eu acho absurdamente brilhante. Não sei, pode ser a gente vai falar já disso, do prazer estético, mas Jacket, acho que da lenda, é isso, mas o nome em português será, bom, da capa, móvel do livro. Vamos seguindo, então. Aqui, The Charwoman's Nota, né? Sim, primeiro Stevens publicou em capítulos, né? Na Irish Review, né? No jornal, publicado em Dublin, né? Vocês sabem, no começo do século XX, o jornal existiu entre, me parece, de acordo com o que eu consegui aqui, 1911 e 1914, né? Então, ele primeiro publica como um seriado, né, de capítulos, para depois publicar a obra na íntegra. Acho que aqui era só isso, é só uma curiosidade. Mais uma curiosidade, né? Existiu, né, um musical apresentado primeira vez em 1982, né? Depois de uma turnê grande em 93 e finalmente pelo que me consta, em 2016. E algumas vezes, né, não somente, como diz a Minta Wallace, lá no artigo dela, que é The Times We Lived In, no Irish Times, facilmente vocês localizam esse artigo na internet, não apenas, mas também, né, por alguns, considerada, a gente vai chegar lá também, An Irish Cinderella Story. Aqui eu quis mostrar um pouquinho a vocês também uma imagem. Isso aqui é do
do artigo do Irish, do Irish Times, as atrizes, deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar aqui. Não, o nome das atrizes, a foto do período. Irish Times iniciou, né, em 1859. Basicamente isso. Algum comentário aqui? Então, Mary Make Believe, tá? Bom. E a mãe, os personagens do romance. Muito bem. Entramos em um pouco mais de detalhes aqui. Essa edição, mais ou menos como ela está disponível, tá? Naquela biblioteca digital, vocês conhecem, no Project Gutenberg, tá lá, o texto todo, né? Inicialmente, aqui uma edição, o prefácio de uma edição americana, o livro nos Estados Unidos lançado como Mary Mary. Tá? A gente pode aqui abrir um parênteses para um comentário sobre, de uma certa maneira, eu evitei, né, a tradução de The Charwoman's Daughter, porque Charwoman é um termo, né, antigo, a gente poderia aproximar de maid no inglês americano, ou de cleaner no inglês britânico, né? Chamavam de cha lady também. Aí as definições, o que era isso? Era uma faxineira, de fato, como a gente tem no Brasil, é uma diarista, Então, além de eu achar que chamava atenção, valorizava, e era um nome bom, Mary Make Believe, o nome da personagem. Qual o site da biblioteca? É o Project Gutenberg. Eu não sei o site, é super fácil né? São milhares de livros disponíveis na biblioteca digital, inclusive fundada em 1971. Mariana. Então, esse aí eu queria chamar a atenção um pouquinho para esse prefácio, né? De Column, tá? Ele diz, if any of James Stevens' books might be thought to have need of an introduction, it would be the delightful story that is called Mary Mary on one side of the Atlantic Ocean. Na verdade, é outra parte que eu vou chamar mais atenção depois, mas enfim. E isso que eu disse, na verdade, né? E The Charwoman's Daughter on the other. It was written in 1910, when the author was known as the poet, então, poeta of insurrections, and the writer of a few of the others, blá, 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 como, por exemplo, Your Honor Ladies. Tá? Então, só o comentário dos dois títulos. Agora, dentro do prefácio de Column, assinado por ele, né? Está no próximo slide. E aí, outra coisa que, né? Primeiro eu estava impressionada com o possível comentário de James Joyce, e aqui eu também, novamente, estava he is the only author I have ever known whose talk is like his books. Tá? Então, bate agora com a descoberta muito mais tardia da tradição de storytelling. Então, aí realmente eu tentei, tá, exaustivamente, perseguir essa ideia da fala. Então, se para alguns talvez a tradução pareça, não sei, de alguma maneira estranha em alguns momentos, nesse sentido, eu estava perseguindo a ideia de me aproximar da oralidade, né? Então, the humor, the intuition,
the searching thought that he puts into his pages, he also puts into what he says. Right? He is the only man I ever met who can sing his stories as well as tell them. Então, mesmo com uma certa pressa, porque eu queria terminar e publicar e fazer a coisa de titular, eu fiquei lendo o livro. Então, eu li em voz alta a minha tradução e ficava, inclusive com uma aluna que me ajudou, e a gente ficava, como é que tá soando? Não, tá fluindo, tá. Então, a gente ficava lendo aquilo. O resto é o comentário de New York, setembro de 1917, né? Tá lá na versão do Gutenberg. Algum comentário? Então, o Marcos, ele está comentando algo sobre a aula passada, que eu acho legal ele mesmo falar, porque meu chat está cortando. Não estou vendo nada, Marcos. Diga, fale. Marcos Peçanha. Oi, Ana, sobre a aula passada. Sim. O quê? Ele disse que ele gostaria de fazer um adendo para que ele, relativo a essa aula, que ele procurou num dicionário de 72, encontrou aí 2 traduções inusitadas para as expressões speak a broken French e sleep with one's foot in one's mouth. Foi. E aí ele vai traduções. Interessante. Falar francês como uma vaca espanhola. Speak a broken French. Falar espanhol como uma vaca espanhola. Falar francês como uma vaca espanhola. Dar uma rata. Cometer uma gafe. Acho que os portugueses falam muito dar uma rata, né? Nós falamos mais cometer uma gafe. A gente fala sleep with one's foot in one's... Era isso, sim. Obrigada, Marcos. Sim. Você vê que é interminável, né, Marcos? Só para a gente rir, os coitados dos tradutores se matando para tentar, né, fazer alguma coisa. O Vladimir está falando que em Goiás todo mundo fala dar uma rata. Não, né, Vladimir? Aqui não. No Nordeste, nunca usei, nunca ouvi. Eu tinha ouvido isso muito em Portugal. Aqui é mais... Boa noite a todos. Eu estou com problema de áudio. Você Qual não que é o problema? Quem está falando? Ratear. Nossa. Ok. E ratear para nós é outra coisa, né? Ratear a pizza, dividir a pizza. É dividir, né? Justamente a conta. Será que as pessoas falavam francês como vaca? Isso. Ok. Acho que podemos. Então, aqui tá, é isso. Aqui eu vou avançar mais um pouquinho, porque por pura necessidade de me colocar mais um pouco, para vocês entenderem, mas estou justificando o tipo de tradução. E aí, realmente, para mim, Brito, né, Paulo Henrique Brito, fala muito claro, é muito didático, né? Então, como eu trabalho nesse campo de uma leitura muito mais clara e objetiva, eu gosto muito de ler Brito. E aqui são tópicos, tá? Eu vou tocar um pouquinho nesses tópicos e vou, né, me colocando em cada tópico desse. Na verdade, não é separado de nada, é dentro do que eu... Né? Então...
o Paulo comenta que o texto literário é aquele que pode ter outras funções, né? Mas ele tem que ter um valor, ele tem um valor intrínseco para aqueles que o utilizam. Ou seja, ele é valorizado como um objeto estético, né? Eu concordo muito com isso, tá? Estou nessa turma aqui de Paulo Henrique Brito, não necessariamente todo mundo tem que estar, alguém tem que estar, tá? Mas é aí que eu meio que me identifico, né? Então, até porque no meu pouco conhecimento técnico, foi o valor estético da obra de James Stevens que me atraiu, que me conquistou. Foi o prazer estético de James Stevens que me fez traduzir ele, tá? Não foi outra coisa, eu não estava sendo paga, eu não estava encomendado, o professor John estava dizendo alguma coisa. Então foi como objeto, é a estética mesmo, né? Esse aspecto. Então, os textos são considerados literários na medida em que os valorizamos como objetos que nos proporcionam prazer estético, né? Eu fiquei uns 2 anos dizendo isso, só depois eu encontrei escrito em Paulo Henrique Brito. Mas era isso que então eu dizia, então eu não estava louca. Então é isso mesmo, né? Como eu não sou da área de literatura, então, né? Mas eu dizia isso intuitivamente, como fiz a tradução intuitivamente, né? Então, a tradução lá pela página 45, o livro dele que eu estou me referindo, né? Aqui a capinha dele, a tradução literária. Para quem não conhecer, acho que é muito conhecido, né? Mas, enfim, é um curso de difusão, né? Então, o tradutor é aquele que visa recriar em outro idioma um texto literário de tal forma que sua literariedade seja preservada. Na medida do possível, seja preservada. Foi esse o esforço que eu fiz na minha tradução. Eu queria, né, apresentar em língua portuguesa o que era James Stevens no original. Porque, como comenta Paulo, esse leitor vai ter a ideia que leu James Stevens. Ele não vai ter lido outra coisa. Ele vai poder dizer que leu James Stevens em outra língua. É assim que você vai dizer que leu Shakespeare, que leu Chekhov, que leu... Quanto tempo eu demorei? Eu estou vivendo agora para preparar essa aula, Mariana, que o livro que eu tinha comprado, né? Que foi essa cópia, que na verdade ela é uma reprodução, sabe, como se fosse uma xerox. Eu li isso em 17, né? Mas eu trabalhei na tradução só em 20. Só não, né? Acho que os tradutores fazem tudo muito mais rápido. Eu acho que fiquei 1 ano tentando fazer isso. Tentando fazer, e ele saiu em 21. Tipo assim, foi uma ralação. Para mim foi uma ralação, né? E eu já vi que ele tem errinhos e coisas, apesar da editora corrigir, da gente corrigir milhões de vezes, ler, enfim. Então, o tradutor literário deve produzir um texto que reproduza, né, na língua meta, todos os aspectos da literariedade do texto original. Tá? A gente não está interessado aqui em mandar mensagem, escrever entre linhas e tradução super atual, acabou de sair. A gente está interessado em ver o que disse James Stevens. Tá? Eu acho que aí quem quer escrever o seu próprio livro, escreve e diz outras coisas. Agora, não assassine o autor, não, pelo amor de Deus. Né? Então, o texto literário é um objeto estético, está na página 59 de Paulo. E ele lembra o conceito de Jacobson, né, que a gente estuda no curso de letras, de função
e função poética, né? Aí, só relembrando, acho que vocês conhecem os papéis da linguagem, né? E ele estabelece aqueles 6 papeizinhos, não sei se lembram, é só rever Jacobson, né? A linguagem teria 6 funções, né? O emissor, o receptor, né? O contexto, o contato, o código e a mensagem, né? E o emissor é a função emotiva, o receptor representa a função conativa, o contexto, a função referencial, o contato, a função fática, né? O canal, o código é a função metalinguística e a mensagem é a função poética. Então, lembrando do comentário do livro The Irish Short Stories, aquele comentário do próprio Stevens, de que pode polir essa mensagem, essa linguagem, até ela virar poesia, né? Então, isso aqui lembra a gente. Então, é com interesse na função poética da linguagem que a gente faz os experimentos da tradução, né? Há esses 2 movimentos de domesticação ou de estrangeirização, então, né, que Paulo explica bem, né? Então, você vai mais para um lado ou mais para o outro. Houve uma tendência das traduções da língua francesa se encaminhar mais para a domesticação e do alemão, por exemplo, segundo Brito, caminhar mais para a estrangeirização, né? E ele considera que há uma tendência dos tradutores hoje se manterem na estrangeirização, né? E fazer isso como? Traduzindo o marcado pelo marcado e o não marcado pelo não marcado, né? Então, eu olharia no texto original o que é mais estranho, mais diferente, e tentaria manter essa estranheza na língua, na tradução. E o que fosse mais convencional, comum, né, lá, menos acentuado. Então, obedecendo esse movimento aí. Acho que os comentários de Paulo são esses, desviante e padrão, né? Então, a gente... isso que eu disse, os elementos convencionais são o padrão, e os outros que é cheio disso na linguagem de James Stevens são mais diferentes. É um princípio, né? É um princípio que pode ser seguido. Eu acabei, para outro momento, eu pensei, bom, eu acho que eu não posso, se eu fosse analisar agora a linguagem de Stevens, imagino que eu ia ter que relembrar as figuras de linguagem, tá? Aquelas listas enormes que a gente estuda no curso, né? As características da linguagem literária, sem dúvida, complexidade, multissignificação, conotação, liberdade de criação, variabilidade, mas aquelas figuras de linguagem, né? Lembram que a gente tem figuras de sintaxe, figura de palavras, figuras de pensamento, e aquelas listas, aqui eu ainda cheguei a escrever anáfora, aliteração, elipse, pleonasmo, metáforas, antíteses, tá? Personificação, eufemismo. Então, se a gente fosse para uma análise realmente da língua de James Stevens, eu acho que a gente teria que passar por essas categorias, porque eu acho que ele lança mão disso tudo, mas não tem como negar. Algum comentário aqui? Eu acho que vale a pena, Ana, você como tradutora, né, eu acho que sempre os tradutores têm alguma preocupação em algum momento da vida sobre teoria, né, mas eu acho também que, como tradutora que você e muitos de nós aqui já fizemos algum exercício de tradução, o fato é que quando nós estamos no exercício da tradução, nem sempre, quer dizer, em geral, essa parte teórica fica mesmo ao largo, né? Passa ao largo, quer dizer, fica assim,
O que vale é ali o exercício na hora. E aí, o comentário da Mariana, né, quando ela pergunta para você quanto tempo você demorou, e o comentário que ela faz, em geral, as traduções encomendadas por editoras têm um prazo bem menor, e aquelas que são produto de pesquisa acabam, por vezes, demorando muito mais tempo do que se fossem encomendas editoriais. Tem a ver com essa questão, porque quando nós estamos no exercício reflexivo da tradução, as teorias valem muito e nos ajudam, né? No entanto, se o tradutor não tem essa consciência, porque ele tem que ganhar dinheiro traduzindo, ou porque ele tem aquela encomenda e precisa cumprir aquele prazo, essa questão teórica fica mesmo de escanteio, né, por assim dizer. Acaba ficando. Acaba ficando. É o que eu digo, eu fiz muito intuitivamente tudo, mas acho que acaba sendo assim mesmo, né? O Marcos Peçanha está comentando aqui que... Um exemplo de Boardwalk, né? de Brito. Eu acho que foi isso? É isso, calçadão. Ele disse que não tem como traduzir isso. Não tem aqui exatamente, né, na praia aquela ponte de madeira, não é isso, Marcos? Aquela ponte de madeira, não tem exatamente. Então, são coisas intraduzíveis, às vezes. Mas olha só, o calçadão no Rio é outra coisa, né? No Rio e não só, em outras cidades litorâneas. O calçadão é uma calçada, é a calçada larga, onde o povo passeia. Não é aquela área embaixo daquele pier, daquela ponte de madeira que tem, que entra assim no mar, né? Não tem aquilo aqui. Ele disse que é quando ele dá os exemplos, está nesse livro exatamente. É quando ele dá os exemplos de umas coisas que às vezes são quase intraduzíveis, né? Essa é outra questão que eu queria trazer, Ana. Tem alguma coisa, se você considera alguma coisa intraduzível mesmo? Porque hoje mais cedo falei sobre isso na outra aula e eu acho que tudo é traduzível. Mas queria ouvir você falar, talvez, você falou assim, quase teve momentos muito difíceis, Gisele. Se eu não tivesse um falante nativo, eu acho que eu não teria conseguido. Às vezes James Stevens faz uma inversão nas frases que você enlouquece. Às vezes as frases são extremamente longas e às vezes algumas referências culturais eu precisava de um falante nativo, né, de conhecedor de literatura irlandesa. O pessoal está conversando aqui sobre... Primeiro, o próprio Marcos, ele está pedindo para a gente atentar ao comentário até o comentário dele todo, completo. O que foi que ele comentou mais? Deixa eu ver. Ele disse que não concorda com o Paulo. Espera lá. Tem medo de maribondo, mas não tem medo de besta. Umas coisas. A Nadine está perguntando a sua opinião sobre a utilização de notas em vocábulos e termos intraduzíveis. Muito claro, né? Boardwalk. A Maria Fernanda Ohana está dizendo que boardwalk em Portugal é passadiço. Passadiço no Brasil, passa disso. Agora... Mas eu ainda acho que passadiço é melhor do que como é o nome? Calçadão, né? Calçadão. Marcos, então, ele pergunta essa frase. Ana tem medo de marimbondo, mas não tem medo de vespa. Não entendi, Marcos. É mais fácil você... eu acho que a expressão existe, você diz ter medo de marimbondo. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Mas você não diz ter medo de vespa. Né? Mariana quer falar. Pode falar, Mariana. Por favor, dê-nos a honra. Para quem não conhece, Mariana Bolfarini, professora Mariana Bolfarini estará conosco. Fale, Mariana. Está aqui, nos dá a honra da presença. Presidente da ABEI, da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Por favor, professora Mariana. Fale que você está falando desde 2012. Desde 2012 que você fala.
Oi, Ana, boa noite a Boa todos noite. e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou procurar assistir as palestras dos colegas. Eu quero assistir E todas também. eu também, porque a gente aprende muito, mesmo com todas as atribuições da universidade. E eu só queria, Ana, pensar na contribuição, né? Quando a gente tem alguém que é nativo, como é um shortcut para a gente, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, nos diários do Roger Casement que nós traduzimos, né? Eu e a Laura e outros tradutores tinham expressões em gaélico. E algumas dessas expressões que o Casement utiliza, né, no diário dele, por exemplo, Bangs Banagher, né, que a gente não sabia o que era. E por acaso estava lá o professor John Corbett, que é escocês, ele falou: não, mas isso é isso, né? Quer dizer, supera tudo, isso supera tudo. Quer dizer, ele encurtou um caminho enorme para a gente. E claro que também nós pesquisamos, nós também fomos atrás, mas ajudou muito, né? E nós, enfim, né? Nós deixamos a expressão em gaélico e incluímos uma nota de rodapé para deixar essa característica multilinguística do Casement, né? Porque ele acaba incluindo diferentes línguas. Nos diários. Então, eu acho que é muito interessante se lançar a mão de, se você Sim. tem alguém, né? Porque você tem uma outra perspectiva, né? Então, é muito interessante. A questão cultural, né? São as traduções mais difíceis, é quando você esbarra numa questão cultural. E aí é que eu recorria direto a Bruce, me ajuda aqui, porque não estou conseguindo. Então, de fato. Eu acho que as notas são bem, numa né, edição mais madura, eu acho que pegaria notas, sim. E teve algum momento, eu acho que eu fiz 99%, teve alguma coisa que aí nem Bruce conseguia realmente destrinchar. O que James Stevens queria, não consigo. Bom, então a gente tinha que abandonar. Ia fazer o quê? Eu não sei dizer agora no livro onde foi, não. Eu tenho que ler esse livro todo para voltar, né? Inclusive revisar, mas eu digo, não, vamos, não. Ele enlouqueceu aqui, ele estava bêbado, o que foi isso? Então, deixa para lá. Então, as pessoas condenam um pouco as notas, Nadine está dizendo. Eu sou uma das pessoas que condena. Eu acho que muita nota enche demais. Nota demais é cansativo, né? Porque você fica indo para lá. Mas eu acho que algumas notas. Aí chegamos aqui na nossa capa. Eu queria dar os créditos, né? Não podia deixar de dar a capa. A imagem da capa tem um nome, porque é uma pintura, uma tela, né? De Chivone. E eu contactei ela, fiquei procurando uma obra de arte, na verdade, que tivesse a ver, eu não queria aquelas coisas horríveis do computador, quer dizer, eu acho horríveis, né? Um triângulo, uma bola, uma seta, já vi coisa assim. Então, eu queria uma coisa mais delicada, e aí achei, e contactei, pedi os direitos autorais, ela disse, pode usar aí à vontade, deu os créditos da editora, da galeria de arte. Se vocês entrarem, vocês acham Soul Fine Art Editions, em Dublin, vocês acham o trabalho dela lá. Foi muito bom. Eu agradeci, aparece na ficha do livro. Então, o livro ficou com essa média de 156... Não, ficou com 156 páginas, não média. A gente manteve o formato, os 32 capítulos, né? James Stevens não nomeia, eles são numerados em algarismos romanos, arábicos, agora eu me confundi, enfim, assim como aparece aí, a gente manteve assim, não deu título a nenhum capítulo. Os capítulos, sim, eu queria dizer isso, eu acho, os capítulos do original são muito curtinhos, tá? São capítulos de 3 a 5 páginas, com exceção do capítulo 30, que tem assim umas 12 páginas. Tá? Ele começa o livro, eu acho, com a linguagem mais fácil,
mais descritiva e vai complicando, eu acho, mais para frente. Eu quase desistia. Para que eu inventei isso? Mas aí fui, vamos lá. Sim, Mariana. Como é que a gente quer fazer aqui? É o seguinte, esse primeiro eu selecionei 3 trechos, não sei se vai ser cansativo, se a gente pode só passar por cima. Esse primeiro trecho, deixa eu pegar aqui minha nota, aqui no slide, tem no slide e a tradução no outro, e depois tem ele lado a lado, fica menor, tá? A letra. Claro. E Eu acho que vale mais colocar lado a lado para a gente podendo acompanhar, né? tá, então tá. Então, essa é a minha opinião. Por menor que fique, melhor olhar. eu ia tentar. Não sei se eu queria ler, Gisele, para pegar um pouco de. Em português. Mas não sei se também ler em português ou em inglês. Sim. Seja à vontade, por favor. Assim, mas só para vocês terem lerem com mais. O professor John Milton podia ler para nós, não com aquele sotaque longo. Pois é. Eu acho que eu ia pedir para alguém, exatamente. Que tal? O professor John Milton está por aí, pode ler. Não sei se ele está ainda. Eu estou aqui. Escutando? Sim. Estamos. Sim. Ok. Ai, que coisa boa, então. Ouvir sua voz. Está escutando? Sim. Estamos, sim. Você quer... Qual sotaque você quer? O seu. Meu, ok. Não vou tentar Dublin. She knew every bird... Então... Tem que só pedir para essa pessoa. Ana e NC Duvans. Alguém nas nuvens. She knew that every bird in the park, those that had chickens and those that had chickens, and those that had never had any chickens at all, these latter were usually drakes, and had reason on their side for an abstention which might otherwise have appeared remarkable. But they did not deserve the pity which Mary lavished on their childlessness, nor the extra pieces of bread with which she sought to recompense them. She loved to watch the ducklings swimming after their mothers. They were quite fearless, and would dash to the water's edge, where one was standing, and pick up nothing with the greatest eagerness, and swallow it with delight. The mother duck swam placidly close to her brood, and clucked in a low voice all kinds of warnings and advice and reproof to the little ones. Mary Make-Believe thought it was very clever of the little ducklings to be able to swim so well. She loved them, and when nobody was looking she used to cluck at them like their mother. But she did not often do this because she did not know duck language really well, and feared that her cluck might mean the wrong things, and that she might be giving these innocents bad advice, and telling them to do something contrary to what their mother had just directed. Obrigada, professor. Pleasure. Então, assim, eu não sei vocês, eu fiquei completamente encantada, tá? Esse trecho está no capítulo 2, assim, eu estou me referindo agora à tradução, né? Somente. Sim, claro, a leitura, né? O máximo que a gente pode ter, ideal. Então, tá no livro, na tradução, está no capítulo 2, páginas 21 a 22. Então, é quando... Ainda não, deixa eu só... surprise. É só quando James Stevens, então, né, apresenta realmente esse lado sonhador e assim, a gente tem muito da característica, eu acho, psicológica, né, de Mary Make-Believe com um trecho desse, porque, assim, é totalmente... tem humor, mas tem essa inocência e tem essa como é que eu vou dizer? O que vocês querem? Me ajudem aí. É quando realmente fica muito
muito afetiva, eu acho, a linguagem, e indica muito o personagem que ele está. Eu acho que a gente pode ler, é eterna, Eu fiquei encantada com esse trecho, é o que eu digo, o valor estético, né, o apelo estético que isso teve para mim, pessoalmente. É muito, né, varia de pessoa para pessoa. Acho que eu posso ler a parte em português, e a gente comenta. Quem leia para você? Alguém que não soltou de algum lugar aí? Eu posso ler, se quiserem. Quem quer falar? Ela conhecia cada pássaro do parque, os que tinham filhotes, os que tinham tido filhotes, os que nunca tinham tido filhotes. Esses últimos eram geralmente machos e tinham motivo para se absterem de ter filhotes. Por outro lado, seria admirável se eles os tivessem, mas eles não mereciam a compaixão que Mary sentia por eles pelo fato de não terem tido filhotes, nem também os pedaços de pão extra que ela catava para recompensá-los. Ela adorava ver os patinhos nadando atrás das mães, eles eram muito destemidos e corriam para a margem onde alguém estivesse parado, pegavam uma coisa do nada com a maior avidez e engoliam com prazer. A patamãe nadava placidamente perto da sua ninhada e grasnava todos os tipos de avisos e conselhos e reprimendas para os pequenos. Mary Make-Believe achava que os patinhos eram muito inteligentes porque eles sabiam nadar muito bem. Ela adorava os patinhos e quando ninguém estava olhando, ela grasnava para eles como a mãe deles fazia, mas ela nem sempre fazia isso, porque ela não sabia falar a língua dos patos muito bem e tinha medo que o grasno dela significasse coisas erradas e que ela desse maus conselhos a esses inocentes, mandando eles fazerem coisas contrárias ao que a mãe deles tinha acabado de orientar. Realmente uma voz de audiobook, alguém disse ali. Muito, muito boa leitura. Muito obrigada. Vamos ver os dois. Aí agora, Gisele, eu acho que a gente pode... o que eu consegui fazer, né, minha gente? Está aí. Cabe a vocês se identificarem, se quiserem comentar alguma coisa. Assim, o espírito o tempo todo da tradução foi aquele de me aproximar o máximo possível do autor, tá? Não sei se consegui, não sei se vocês acham, me pareceu até porque eu não tinha ouvido ninguém ler, né? É diferente. Eu lia, que eu me lembre, eu fiquei lendo isso. Eu acho que fluiu até melhor agora ouvindo do que parece que eu com a autocrítica fico implicando, fico engalhando e digo, meu Deus, acho que não ficou bom. Mas aí agora com a sua leitura eu até preferi do que a minha leitura. Oh, fico feliz, professora. Obrigada. O pessoal está todo falando aí que Jéssica. as duas leituras, né? Jéssica, nem sempre. Esse acho que foi um momento, talvez, de bons resultados. Algumas coisas eu andei vendo ontem. E aqui entra a importância do som, né, da musicalidade. Então, acho que isso é um fator também para levarmos em conta em tradução literária, principalmente irlandesa, e de quem estamos falando hoje, né? A gente, claro que a gente poderia fazer aqui, né, uma análise, como eu disse, da estilística, pegar alguns trechos, e, enfim, mas não era o propósito do curso, ia ficar muito outra coisa. Então, é mais uma sensação aqui, é mais uma experiência do que uma análise realmente. Contempla, Samuel, o ritmo do original, então que bom, fico feliz. Assim, é a primeira vez que eu estou ouvindo alguma coisa de alguém, tá? Sobre a tradução. Assim, por incrível que pareça, a banca de titular não fez um comentário sobre a tradução. Fez sobre outras coisas, mas não comentou a minha tradução, que eu tanto queria apresentar para eles, né? Mas, enfim. Brincadeira aqui. Mariana, quer dizer alguma coisa?
Parece que tem duas pessoas com mão levantada, eu não sei identificar quem é. Sim, é Mariana e... Agora que eu estou vendo, desculpe, eu sou lenta nesse negócio aqui, viu? E Samuel. Mariana e Samuel. Oi, Por favor. gente, na verdade eu tinha esquecido de abaixar a mão, mas eu fiquei pensando também em outra, isso que você falou, né, de ouvir outra pessoa ler e desse distanciamento do texto, né, muitas vezes eu pego minhas traduções depois, eu acho que elas estão não tão boas, e se eu tivesse outra oportunidade eu faria melhor, né, a gente tem mesmo essa autocrítica na tradução, né. Mas achei que ficou, eu também gostei muito da musicalidade, né? As repetições também são importantes, elas trazem esse efeito dos filhotes, né? Então eu gostei muito. Eu pensei, às vezes, fazendo o advogado do diabo, né? Será que pode se dizer que ficou parecido demais? Assim, mas eu quis que parecesse demais, mas aí eu também não criei nada, eu também fui quase uma tradução literal. Era meu objetivo, assim, então, não sei, acho que era isso mesmo, assim. Samuel? Eu gostei muito da tradução. Recentemente eu fiz uma disciplina sobre um teórico francês chamado Mechonic. Eu não sei se você conhece, eu tenho estudado ele, mas eu ainda tenho dificuldade em entendê-lo. Samuel, Paulo Brito cita ele. Esse princípio é dele, inclusive, traduziu o marcado pelo marcado e o não marcado pelo não marcado. E é curioso que, assim, que o Mechonic fala sobre o ritmo, e me parece que a sua tradução captou um ritmo, mas não é o ritmo, digamos assim, fonético das palavras. É que o Mechonic, ele fala ele não fala, é isso que eu queria chegar. O Mechonic, ele não fala de um ritmo que é o ritmo fonético. Ele parte de um outro conceito de ritmo, que é um ritmo do semântico. E me parece que sua tradução está bastante próxima de alguns aspectos mechonicianos. Assim, eu não consegui, eu estou fazendo doutorado em tradução também, e eu tentei fazer uma tradução mais próxima daquilo que Mechonic coloca, eu não consegui. Né? Eu não consegui. Mas eu acho que você foi bem sucedida nesse sentido. Você captou o ritmo do texto, mas não é o ritmo fonético. É um outro tipo de ritmo. É uma certa oralidade do texto em que perpassa pelo semântico. Eu acho que é bem isso. Parabéns. É difícil de fazer isso, viu? É muito difícil. Obrigada, Samuel. Anotei aqui, viu, pessoal? Mechonic, a história do ritmo semântico, para a gente... Eu vou atrás de ler. Realmente, acho que Brito cita Mechonic, né? Henri, não é isso? Mechonic, Pour la Poétique 2, aqui é o nome do livro, publicado pela Gallimard. Tem um livro dele em português chamado... Eu vou procurar aqui agora me fugiu o título, mas eu vou escrever aqui no chat, tá bom? Por favor. Obrigada. Temos outro trecho, já acho que um pouquinho mais à frente, minha gente, do livro. Sim, uma foto para vocês relaxarem, minha, tá? Do St. Stephen's Green. Alguém está dizendo, gostei muito dos verbos, minha única ressalva é o excesso de elas. Porque ele usa muito, Marcos, e eu insisti. Eu sabia que isso ia ser dito em algum momento, mas eu mantive. Então, uma foto do parque, porque é cenário, né, dos momentos mais importantes da história. Aqui, esse capítulo 10, deixa eu ver uma coisa. Aqui só está lado a lado, não tem a versão maior. Sim, a gente...
A gente não escreveu a história, né, do livro, então, mas, enfim, um pouco tardiamente agora, mas, enfim, eu chamo que são as aventuras de Mary. O livro, eu digo aqui, em Mary Make Believe, o autor irlandês dá-nos uma emocionante história do primeiro encontro de uma menina com o mundo adulto, onde a sua beleza em crescimento se torna fonte de entusiasmo e ansiedade para ela mesma e para os outros, à medida em que ela se movimenta entre o mundo pessoal da sua própria consciência e o mundo público. Então, Mary Make Believe e a mãe dela, e esse encontro de Mary com o policial. Assim, eu não posso deixar de dizer, tá? Porque a gente não vai... Assim, há uma leitura, tá, do livro, diferente. O livro pode ser lido, a história pode ser lida como uma alegoria, tá? Isso está muito bem discutido num texto, em alguns lugares, mas, por exemplo, está muito bem discutido num artigo de Bruce Stewart, James Stevens, and the Irish Constabulary, A New Look at the Charwoman's Daughter, tá? E, então, uma leitura completamente diferente, inclusive, ele pontua aqui que, né, blá, 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 however, it is the make-believe dimension that translators of the novel have picked up on. Tá? Então, eu li como um conto de fadas, enfim, é uma fábula, se a gente quiser chamar assim. Eu não procurei fazer nenhuma leitura nesse sentido da história, mas ela pode ser lida. Acho que ele continua comentando aqui, deixa eu ver. A história de Stephen é um presságio da Revolução Irlandesa que ele anteciparia com as suas cenas imaginárias e as suas frases intensamente criativas. Tá? Mas eu preferi fazer a primeira leitura. Mas só para dizer que é possível fazer uma outra leitura da história. Isso que também não implicaria na tradução. Né? Mas eu estou dizendo, em termos de... Vamos, poética da tradução. Fazemos a mesma coisa com esse trecho agora? Ou vocês querem... São 8h30. O pessoal gostou dessa parte da leitura. Metodologia. Vamos então ver esse trecho. Mary está sentada no parque com um policial. Nesse encontro que ela tem com o policial, meio que às escondidas, né? Você quer ler, Mariana? Você quer ler, Mariana? O Gisele agora ou alguém mais? O professor também? Não sei. O trecho em inglês? Eu acho que em inglês tem que ser um native speaker e português tem que ser... Deixa outra pessoa ler. Eu posso ler se quiserem. Leia, por favor. Mary Make-Believe scarcely dared lift her glance to his face. An uncontrollable shyness had taken possession of her. Her eyes could not lift without an effort. They fluttered vainly upwards, but before reaching any height, they flinched aside and drooped again to her lap. The astounding thought that she was sitting beside a man warmed and affrighted her blood, so that it rushed burningly to her cheeks and went shuddering back again coldly. Her downcast eyes were almost mesmerized by the huge tweed-clad knees which towered like moonlets beside her. They rose much higher than her knees did, and extended far out more than a foot and a half beyond her own modest stretch. Her knees slanted gently downwards as she sat, but his jagged straightly forward, like the immovable knees of a god which she had seen once in the museum.
On one of these great knees an equally great hand rested. Automatically she placed her own hand on her lap and, awe-stricken, tried to measure the difference. Her hand was very tiny, as white as the snow. It seemed so light that the breathing of a wind might have fluttered it. The wrist was slender and delicate, and through its milky covering faint blue veins glimmered. A sudden and passionate wish came to her as she watched her wrist. She wished she had a red coral bracelet on it, or a chain of silver beaten into flat discs, or even 2 twists of little green beads. Fantástico. Temos leitores fantásticos hoje à noite, né? Muito bom, lindo. Eu acho muito difícil esse trecho, tá? Alguém quer ler em português? Aqui eu já estou bem na frente do livro, tá? Já é capítulo 10, Mary Make Believe já conheceu o policial, né? Já está acontecendo isso aí, até que lá no fim ele vai visitar a mãe dela e pedir lá em casamento. Posso ler o português? Por favor. Mary Make Believe mal ousava erguer o olhar para o rosto dele. Uma timidez incontrolável tomou conta dela. Os olhos dela não conseguiram se erguer sem esforço. Eles se agitavam em vão para cima. Mas antes de atingirem qualquer altura, eles se afastavam e caíam novamente no seu colo. O espantoso pensamento de que ela estava sentada ao lado de um homem aquecia e amedrontava seu sangue, de modo que ele corria ardentemente para as suas bochechas e voltava frio, fazendo-a estremecer. Seus olhos baixos estavam quase hipnotizados pelos enormes joelhos vestidos de tweed, que se elevavam como monólitos ao lado dela. Eles atingiam uma altura muito maior que os dela e se estendiam muito mais além que os seus modestos joelhos. Os joelhos dela inclinaram-se suavemente para baixo quando ela se sentou, mas os dele se inclinaram para a frente, como os joelhos imóveis de um deus que ela viu uma vez no museu. Em um desses grandes joelhos descansava uma mão igualmente grande. Automaticamente, ela colocou a própria mão no colo. Impressionada, tentou medir a diferença. A mão dela era muito pequena e branca como a neve. Parecia tão leve que um sopro de vento poderia agitá-la. O pulso era fino e delicado, e através de sua cobertura leitosa, tênues veias azuis brilhavam. Um desejo repentino e apaixonado veio a ela enquanto ela observava seu pulso. Ela desejava ter uma pulseira de coral vermelho ou uma corrente de prata formada de discos achatados, ou mesmo 2 voltas de pequenas contas verdes. Obrigada pela leitura. Desculpe, ficou aqui sem o microfone. Obrigada pela leitura. Ótima. O trecho é bem mais longo, né? Eu tirei um pedacinho. Realmente foi bem difícil, eu acho, essas frases longas e muitos adjetivos, enfim. Eu acho que o último trecho, acho que não precisa ler, mas, enfim, aí no próximo, aí os patinhos, né? Aqui é quando... Sim, é porque aqui tem um pouco de diálogo, né? Quando o policial procura a mãe dela, já no fim, já no capítulo 30, para fazer o pedido de casamento, e aí é muito engraçada a reação da mãe em certos momentos. Há uma mistura, assim, a linguagem é um pouco, é como se ela fosse uma pessoa mais simples, né? E tivesse elaborando um pouco mais para falar com o policial, tá? Então, é um pouco... querem ler?
querem. Qual que é esse capítulo, Ana? Esse é o 30, é bem lá no fim, já, Gisele, do livro, página 139, a página 140. Eu cortei aí ou botei outro pedacinho aí no... Não sei. Ou ele para aí? Gostei muito. É isso. Então é isso mesmo. Isso Não mesmo. sei se você vai citar, mas o capítulo 12 está particularmente bonito. Todo o livro está muito bonito. Está assim, bonito porque flui. É como se nós estivéssemos Você acha? assim, um programa de rádio, né? Então, se alguém fizer um audiobook disso, vai cair muito bem, porque ele todo flui, tá? Não é uma leitura... Eu acho que... não sei se em inglês teria o mesmo efeito, sinceramente. Esse aqui é bem falando, né? Ela falando mesmo. Deixa eu ler o texto. Eu vou ler em português, tá? Não vou fazer essa leitura em inglês fantástica, como as que a gente já ouviu até agora. Eu vou ler primeiro em português e a gente volta, se alguém diz, se quiser ler em inglês, lê em inglês. Faz o contrário, né? Pode ser também, ou não. Alguém quer ler em inglês? Perfeito, Ana, força. Vou ler em português. Eu não sei, disse ela, porque o senhor deveria falar comigo sobre isso, pois nem minha filha nem o senhor sequer me deram a entender antes que estavam namorando. Por que Mary deveria guardar tal segredo da mãe dela? Eu não sei. Talvez eu tenha sido cruel e tenha amedrontado ela, apesar de não me lembrar de ter feito algo que ela pudesse ter, assim, contra mim. Ou talvez ela não achasse que eu era sábia o suficiente para aconselhá-la sobre uma coisa específica como o casamento. Pois, sabe Deus, as mulheres velhas têm ideias suficientemente tolas, ou então elas não estariam se escravizando e ralando pelo bem de seus filhos da maneira que elas fazem, ano após ano, todos os dias da semana e a cada hora do dia. Não é nenhuma maravilha uma criança ser mentirosa, dissimulada e andar vagabundando pelas ruas com o primeiro homem que acena para ela, enquanto a mãe dela é uma pessoa tola em quem ela não pode confiar. Claro, eu não poderia estar procurando por um cavalheiro como o senhor para revelar o assunto para mim quando eu estivesse ocupada esfregando a cozinha da sua tia ou a porta do corredor dela, talvez enquanto o senhor estivesse sentado na sala com ela. Claro, sou apenas uma faxineira velha e o que importaria que eu pensasse o que importaria que eu pensasse ou se eu concordasse ou não com alguma coisa. Não recebo meus salários pelo meu trabalho e o que mais alguém quer no mundo? Quanto a eu morar com vocês quando estiverem casados, foi gentil de sua parte me perguntar isso. Mas não é o tipo de coisa que provavelmente vou fazer, pois se não me importava com o senhor como um estranho, não chegarei a gostar mais do senhor como marido da minha filha. O senhor me permita dizer uma coisa, mas enquanto conversamos, podemos desabafar. E é isso, eu nunca gostei do senhor e nunca vou gostar, e preferiria minha filha casada com qualquer um do que com o senhor. Mas, claro, não preciso estar falando sobre isso. É tudo da conta de Mary. E ela vai resolver isso com o senhor muito bem, não duvido. Ela agora está com muita prática em organizar coisas, como o senhor mesmo também, e me fará bem aprender algo com ela. Eu engasguei um pouquinho em alguns momentos ali. Aqui é porque a mãe de Mary fazia faxina, assim, aqui eu usei, né, a palavra faxineira. Ela fazia faxina na casa da tia do policial. Então, por isso que ela fala ali que estaria ali limpando o chão e alguma coisa. Maravilha, seria bacana, professor John Milton, nos dar a honra da leitura desse trecho, se puder. Professor John vai encerrar. Quer encerrar a noite? Okay. Aqui, I don't know at all. Okay. I don't know at all, said she, why you should speak to me about this, for neither my daughter nor yourself
Have ever hinted to me before that you are courting one another? Why Mary should keep such a secret from her own mother, I don't know. Maybe I've been cruel and frightened her, although I don't remember doing anything that she could have against me of that sort. Or maybe she didn't think I was wise enough to advise her about a particular thing like marriage, for God knows old women are foolish enough in their notions. Or else they wouldn't be slaving and grinding for the sake of the children the way they do year in and year out, every day in the week and every hour of the day. It isn't any wonder that a child would be a lawyer and a sleeveman and a trampler of the roads with the first man that nods to her, when a mother is a foolish person she can't trust. Of course I wouldn't be looking for a gentleman like yourself to mention the matter to me when I might be scrubbing out your aunt's kitchen or a hall door maybe, and you sitting in the parlour with the company. Sure, I'm only an old charwoman, and what does it matter at all what I'd be thinking, or whether I'd be agreeing not to do anything? Don't I get my wages for me work? And what more does anybody want in the world? As for me going to live with you when you're married, it was kind of you to ask me, but it's not the sort of thing I'd likely to do. For I didn't care for you as a stranger. I'm not going to like you any better as my daughter's husband. You'll excuse me saying one thing, sir, but while we were talking, we may as well be talking out, and it's this, that I never did like you, and I never will like you, and I'd sooner see any daughter married to anyone at all than yourself. But sure, I needn't be talking about it. Isn't it Mary's business altogether? And she'll be settling it with you nicely, I don't doubt. She's a practised hand now at arranging things, like you yourself, and it will do me good to be learning something from her. Que ótimo! Adorei o sotaque irlandês. Né? Obrigada. Não sei, era muito... Obrigada, professor. Eu lembro de Bruce comentando, né, que esse I don't know at all é muito irlandês. Então, eu só disse eu não sei, né? Eu não sei. Sim, mas não tem muita gíria. O inglês dela é correto? Sim, sim. Mas flui, né? Uma narrativa que vai num ritmo de fala. O Samuel fez um comentário aqui em cima. Cadê? Diga aí, Samuel. A técnica do fluxo de consciência do Stevens faz a narrativa fluir, né? Seria interessante verificar como Joyce e Stevens se diferenciam neste ponto, né? Aspecto. Agora, eu queria mesmo ouvir alguém no nativo de língua inglesa lendo, porque é aí que nós percebemos se tem esse tom de conversa, se tem essa fluidez que na língua portuguesa está evidente, né? Então, sim. Obrigada. Enfim, tem umas referências e a gente encerra, tá? Brito, Ingman, né? Heather, a Patricia McFate escreveu muita coisa sobre James Stevens. Eu tenho esse livro só, mas ela estudou muito Stevens. O original, a tradução, o artigo, o artigo de Bruce que eu me referi, aí o recurso, que é sempre uma fonte para mim. E é isso. Pessoal, muito obrigada. Ao contrário, muitíssimo obrigada, recomendo, leitura muito agradável, leiam e pensem a tradução a partir desse exemplo, né? Então, muito obrigada. Ana, abrimos agora, então, quem quiser perguntar, falar, comentar, sintam-se à vontade. Mas espera aí, em inglês sempre foi The Charwoman's Daughter? Ou Mary Make Believe nunca foi o título em inglês? Ou... Não, Mary ou The Charwoman's Daughter. Sim, não, porque aí eu fiz uma busca no Google e eu achei várias canções Mary Make Believe. E aí pensei que tivesse alguma coisa a ver com o livro, mas parece que não. Não.
É o nome do Yeah. personagem. Interessante a palavra charwoman. Nos últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, caiu de uso, não se usa mais. Se só fala cleaner. E acho que Sim, ninguém usa charwoman mais. Ninguém usa. E eu não tinha como, não achei um correspondente. Eu não achei que, né, assim, diarista, faxineira, o que eu ia, empregada doméstica ia... Então, filha da faxineira, não sei se... não sei não sei se ia dar a ideia de realmente dessa dupla de Mary e da mãe. Eu acho que dava margem a outras interpretações. Eu fugi, talvez, né? Brito disse que às vezes você foge quando você não... Eu evitei, realmente. Alguém perguntou sobre a editora. Está na referência. É a Paco Editorial. Não é da universidade, não. Esse livro, né, eu paguei e eu não... Mas o contrato é feito com a editora, de modo que o autor, ele ganha alguns exemplares, uns 15 exemplares, mas eu não ganho pelas vendas, não tenho. Mas o livro é muito bem divulgado, ao contrário do que acontece, né, com a editora universitária, que eles ficam ali, naquela livraria local, eu sou muito feliz com o trabalho da Papo. Fiz outros trabalhos com a Papo, um livro sobre avaliação em língua inglesa, e o livro está na Amazon, então a distribuição, a divulgação deles é muito boa, mesmo sem ganhar nada. Muito bem, obrigada. Que bom, né, que eles, em geral, a questão da distribuição é um problema. Agora, o Samuel, ele tem pergunta aqui, não sei se quer falar, Samuel, quer que leia? Ele perguntou aqui no chat. Sim, tem uma pergunta de Samuel, né? Até que ponto a sua interpretação da obra influenciou na tradução? Samuel, eu acho que eu na verdade fui o mais literal possível, né? Me parece que eu consegui. Não sei se a interpretação no sentido de fazer talvez uma leitura romântica do aspecto influenciou, é isso? Samuel, quer falar? Posso falar? Claro. Então, curiosamente, você me fez compreender um pouco do Mechanique, né, com essa sua fala. Por que eu digo isso? Porque o Mechanique, o procedimento do Mechanique de tradução é um procedimento mais literal do que necessariamente interpretativo. Para Mechanique, você só consegue captar o ritmo e a oralidade do texto a partir do momento que você ouve o texto. E me parece que você ouviu muito bem, mas não é somente uma escuta do texto no sentido fonético, mas uma escuta também no sentido de leitura. Foi o que mais me chamou a atenção na sua tradução. E eu perguntei da interpretação porque eu vim da crítica literária e depois eu fui para a tradução. E para quem sai da crítica, eu estou vendo isso agora no meio do meu doutorado, imagine, né? Quem vem da crítica literária tem um vício de interpretar, também quando está na tradução. E me parece que a lição que você me deixou foi o fato de que não necessariamente você precisa interpretar para traduzir. É basicamente isso. Então, eu achei muito interessante, muito obrigado pela explanação, porque também me fez pensar o meu objeto também. Muito grato. Obrigada a você, Samuel. Aqui eu acho, Samuel, que é um leitor quase comum, né?
porque eu não venho de literatura, né? Não venho de crítica literária, essas coisas. Então, foi um leitor comum, praticamente, com uma intuição que conseguiu fazer uma tradução. Eu imagino só assim. Eu não sou tradutora, né? Nem sou crítica literária. Foi o prazer do texto, foi pelo prazer estético do texto, o que esse prazer despertou em mim, despertou uma coisa produtiva, né? Que gerou um produto. Muito bom, eu sempre fico como eu disse, Ana, eu adorei teu livro, parabéns, acho que o capítulo 12 é muito bonito, e eu gostaria de pedir licença para ler um trechinho final. Capítulo 12 começa, só para o pessoal, né, contextualizar aqui, a senhora Make-Believe sentia-se muito melhor na manhã seguinte após haver dormido por mais tempo. Aí vai. E aí, no finalzinho do capítulo, ouvimos o seguinte, vejam se vocês ouvem. Fazendo uma brincadeira, tá? Ver e ouvir, vejam se vocês ouvem. Por alguns momentos, ficaram parados, fazendo saudações, pedindo desculpas e dando explicações, e depois caminharam devagar sob a luz do sol. Onde quer que houvesse um arbusto, havia flores nele. Cada árvore estava cheia de pássaros, que estridente e docemente cantavam melodias emocionantes e continuadas. Mas nos espaços abertos, o silêncio era mais maravilhoso. Não havia nenhum canto de pássaro entre Mary e aquela voz profunda, nem uma sombra de árvore para engolir as duas sombras deles próprios. E a luz do sol era tão suavemente quente, o ar tão doce e puro, e a brisa que soprava das montanhas era suave e pacífica. Obrigada, Ana. E um comentário final, eu sempre fico pensando o quanto isso é Irlanda, o quanto isso é Irlanda global, né? Já que esse é um curso de Irlanda em tradução, a gente está trazendo aqui várias perspectivas, né, literárias em tradução sobre a Irlanda, não só literárias, né? Depois o professor John Milton vai falar sobre fotografia, se der tempo vamos trazer uma banda que toca mais lá para o final do curso, eles tocam música irlandesa, eles estiveram conosco numa jornada que tivemos lá na Irlanda, a Ana me lembra quando foi aqui em 2017, né? Então, mas pensando a questão literária e a Irlanda em tradução, esse trecho muito bonito, no sentido de ritmo, de musicalidade, de fluidez do texto, né? Podia ser um programa de rádio, mas também uma reflexão. Isso, que tipo de Irlanda? É uma Irlanda global, né? E aí eu estou pensando no Fentanyl Tool, que acho que consta das referências ali dispostas no portal, né, do curso. Eu também mandei por e-mail para vocês. Então, só uma reflexão. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Gisele. A Mayra está perguntando se a pergunta do Vladimir já foi respondida. Eu não lembro qual é, Mayra. Pode repetir a pergunta? Ah, sim. Você chegou a considerar traduzir o nome tipo Mary ou Maria faz de conta? Não, acho que não, Vladimir. Não. Acho que eu quis manter o nome do personagem. Eu achei é um pouco aquela, sabe aquela ideia que nome próprio a gente não vai traduzir, vou manter o nome próprio. Não. Eu achei que podiam representar exatamente, sabe? Eu sei que ela tem uma característica, né? Sonhadora, talvez de faz de conta mesmo, mas não. Eu preferi manter. Eu achei que, inclusive, porque é tão quase transparente, quase o nome dela, eu achei que não ia causar estranhamento também, mesmo mantendo o nome original. Talvez um tipo não sei, homenagem minha, de uma certa maneira, ao personagem de Stevens. Talvez alguma identificação, sei lá. Who knows?
Obrigada. E é isso, se alguém tiver mais algum comentário, alguma outra questão. Se não, obrigada a todos. Obrigada, pessoal.